Cultura Racional, Universo em Desencanto, quarto fascículo da tréplica, página 40, terceiro capítulo. O animal racional, na categoria dessa classe, continua na categoria de classes e vai descendo para classes inferiores. Só deixará de descer para classes inferiores depois que passar para aparelho racional. Como o aparelho racional sobe para o mundo racional e como o animal racional desce para classes inferiores. Como o aparelho, ele está recuperado da classe de animal racional e por isso esse é o conhecimento de recuperação do animal racional. Recuperou, sobe para o seu mundo de origem, o mundo racional, e não recuperado, continua na categoria de classes, e continuando na categoria de classes, desce para as classes inferiores. E assim a natureza sempre florindo, e a humanidade sempre completamente diferente, sempre se destruindo pelos pontos de vista criados pelo sentimento adormecido e apodrecido nessa podridão sem limite. Então cada qual faz o inferno de si mesmo. Cada qual cria o inferno de si mesmo. Quem procede bem, cria o céu para si mesmo. E quem procede mal, cria o inferno para si mesmo. O sentimento de podre não tem valor. O sentimento adormecido de quem muitas vezes não acorda para a realidade da vida que está estampada na sua frente. É a natureza que refloresce com sua grandeza, demonstrando seu valor natural com o seu brilho das flores e indiferente à grandiosidade da natureza. Pensa e julga a seu modo indiferente as grandezas naturais da natureza. As flores representam a alegria e a harmonia com seu perfume encantador, com seu perfume agradável que satisfaz, diferente do perfume do ser humano, às vezes não satisfaz, e deste modo natural da natureza, a natureza mostra a sua grandeza com o seu ponto sublime de agradar com suas flores lindas, ricas e bonitas, ensinando o seu ponto de elevada ornamentação. As flores, todas em festas, por tudo surgir do além, as flores brilhando, sempre por as flores serem da parte do bem, e por isso só se pode florir com o bem, com procedimento bom, e não com o procedimento mau. Quem julga mal abusa do livre-arbítrio. Quem julga bem está dentro do limite certo. O bem sempre acima de tudo e o mal abaixo de tudo. Quem pensa que vence com o mal se destrói e acaba mal. O procedimento mal não tem conceito em lugar algum, e assim a vida tem os seus pontos de vista muito claros. O respeito acima de tudo, e o desrespeito não tem cabimento. É dever de todos respeitar uns aos outros para ser respeitado. Quem desrespeita é porque não quer ser respeitado. Portanto, a vida racional é constituída pela conduta de cada um. Quem respeita cresce e quem desrespeita desce. Ninguém tem o direito de desrespeitar ninguém. A conduta racional é uma coisa só. O ponto de vista é um só, é racional. E racional é polido em todos os sentidos, e quem não é racional é sujo nos seus sentidos, e o sujo, lugar dos sujos, e racional, lugar do racional, e assim
Existem as pessoas de natureza suja e as pessoas de natureza limpa. Os sujos mostram a sua sujeira e o limpo mostra a sua limpeza. E assim a natureza rica e florida, por manter seus filhos de tudo que necessitam, e por manter seus filhos de tudo que necessitam, é dever de todos respeitar a natureza acima de tudo e acima de todos. Primeiramente, porque é a verdadeira mãe que gera todos, cria todos e mantém todos do que necessitam. E dessa forma, respeitar a natureza que os fez e que os mantém acima de tudo. Respeitar quem lhe dá tudo acima de tudo. Mas o bicho, por ser bicho, não tem condições, como nunca teve, de avaliar o que a natureza é. E por isso não há o mínimo respeito com a natureza. E por isso abusam demasiadamente de todas as formas, de todos os jeitos de quem lhe gerou, de quem lhe fez, de quem lhe cria, de quem lhe mantém. Julgam e pensam que são donos de quem lhe mantém, de quem lhe gerou, de quem lhe fez, de quem lhe criou. Julgam e pensam que são mais de quem tudo depende, de quem formou esta vida, de quem gerou e lhe deu essa vida. Para ver a mentalidade distorcida de quem não sabe o porquê vive, nem para que vive, e por não saber, vive que nem bicho contra quem lhe gerou, quem lhe criou e quem lhe mantém, julgando ser dono de quem lhe gerou, de quem lhe fez, de quem lhe criou, de quem lhe mantém. Julgam ser donos e por isso abusam e fazem o que entendem, para ver o ponto de desequilíbrio do animal. Mas basta ser animal para não ter condições de conhecer o seu verdadeiro estado de animal, de não ter condições de conhecer o porquê é um animal, de não ter condições de conhecer o porquê é assim, um animal, e porque todos assim são, e porque a natureza assim é, e o porquê ficaram assim, e o porquê vivem assim, sem saber por que vive, sem saber o porquê tem esta vida assim, sem saber de onde veio, sem saber para onde vai. Sabe que existe em cima desta terra, mas não sabe o porquê existe. Sabe que existe este mundo, mas não sabe porque este mundo existe. Tudo isto por estar nesta categoria inferior, neste mundo inferior sem saber o porquê dele, e por ser inferior é que são gerados como animais. Da forma que o irracional é gerado, então aí, nessa categoria do chão, vivendo do chão, se alimentando do chão e não sabendo o porquê do chão, e não sabendo o porquê da alimentação do chão, não sabendo o porquê da geração, e vivendo em completa contradição, por viver como um animal. O animal é que não tem reconhecimento das coisas. O animal vive de uma maneira embrutecida, e o embrutecido desconhece o que é gratidão e respeito, e por desconhecer é que vive contra quem lhe mantém, quem lhe fez, quem lhe gerou e quem lhe criou. E vivendo desta forma contra a sua verdadeira mãe, que continua a manter todos com todo esse desrespeito e ingratidão, até que todos tomem conhecimento e reconhecimento da ação natural, verdadeira da natureza. Se não respeitam a natureza, que é a verdadeira mãe, não respeitam coisa alguma.
Tudo isto por estarem nessa classe de animais racionais. O animal é de origem racional, mas não tinha chegado à época do raciocínio funcionar. Só estava funcionando o pensamento inconsciente. Então se tornaram livres pensadores, como outro animal qualquer que pensa, e no pensamento não tinham recursos para conhecerem o seu lugar de filhos naturais da natureza e saberem respeitá-la. E dessa forma fizeram o que bem entenderam contra quem lhe mantém, contra quem lhe fez, contra quem lhe gerou e contra quem lhe criou. Criaram formas e maneiras à sua vontade, pelo abuso do livre-arbítrio, e desta forma indo contra a natureza, indo contra quem lhe mantém, quem lhe fez. Dessa forma, tinham mesmo que sofrer muito, penar muito, por estarem desajustados da natureza, devido ao desajuste com a sua verdadeira mãe, por estarem contra a sua verdadeira mãe. E daí o grande desequilíbrio entre tudo e entre todos ficaram à mercê das ondas, dos sofrimentos e padecimentos criados pelo abuso do livre-arbítrio, por viverem contra quem lhe mantém, a sua verdadeira mãe. Dessa forma, nunca poderia haver paz entre todos. Todos tinham que viver como vivem, no maior desatino e no maior desequilíbrio. Criar entre si um tufão de angústias, destruidor de si mesmo e entre si. Destruírem uns aos outros pela forma que adotaram e o modo contra quem lhe mantém, se julgando mais do que a natureza, pensando ser mais do que a natureza, querendo ser mais do que quem lhe mantém, querendo dominar a quem lhe mantém, querendo ser dono de quem lhe mantém, de quem lhe gerou, de quem lhe fez, de quem lhe criou. A mentalidade errônea de quem quer ser mais do que quem lhe mantém, querendo ser superior a quem lhe mantém. O desajuste de ideias contra quem lhe mantém. E desta forma ninguém podia viver bem, por estarem contra quem mantém todos. Que o livre pensador, na categoria de animal racional, não tinha mesmo condições de olhar para a parte essencial e procurar corresponder esta parte dentro do direito, da razão e do respeito. Então, o livre pensador, por não ter condições suficientes para pôr as coisas em seus lugares, então agindo diferente contra quem nunca podia agir contra a natureza, quem lhe gerou e quem lhe criou. Daí o desrespeito, por serem seres desequilibrados. Então, quem mantém todos não merece respeito? Então, quem gerou todos, criou todos, não merece respeito? Só mesmo na mente de doentes com aparência de bons. Todos os feitos da natureza merecem todo o respeito, porque ela é a mãe, que ela é que gerou tudo, criou tudo, mantém tudo. Então, tudo que é dela, todos os filhos merecem respeito. E por viverem nessa categoria de animal, que não tem condições de saber o porquê é um animal, também não tem condições de saber como viver. E por não terem condições de saber como viver, é que não há respeito com os feitos da natureza, com os filhos naturais da natureza. E por não haver respeito, está aí uns contra os outros, por não haver respeito, destruindo uns aos outros, por não haver respeito, os abusos, por não haver respeito,
não respeitam quem lhe mantém. Se não respeitam quem lhe mantém, não estão em condições de respeitar ninguém e, por isso, vivem nesse inferno, uns contra os outros, destruindo uns aos outros, vivendo como verdadeiras feras indomáveis, por viverem liquidando uns aos outros. A ferocidade se tornou uma coisa normal e natural. A destruição de uns aos outros, a se destruírem uns contra os outros, faltando com o respeito aos filhos naturais da natureza, faltando com respeito aos feitos da natureza, porque nunca tiveram condições de se respeitar, e por isso não respeitam a quem lhe fez, a quem lhe gerou, a quem lhe criou e merece todo o respeito. Mas por estarem nessa categoria de animal, porque o animal entende até um certo ponto, e por isso se desentende, e por isso vive desentendido uns contra os outros. Parecia que sabiam muito, e hoje estão vendo o comportamento e o procedimento desmantelar todos que pensavam ser aquilo que nunca foram, pensavam ser donos daquilo que nunca foram. De quem são os feitos que existem? São da natureza. De quem são os filhos que existem? São da natureza. Então, quem é dono de tudo é a natureza. E faltando com respeito ao dono de tudo que existe, estão certos? Estão completamente errados. Os feitos da natureza e os filhos da natureza merecem todo respeito, porque todos são mantidos pela Mãe Criadora. Mas o desequilíbrio foi de uma tal forma que chegou a cegar completamente todos, que chegaram a governar a natureza, liquidar seus feitos, liquidar seus filhos e depois vão prestar contas à natureza, à Mãe Criadora. Prestar contas de que forma? Se transformando para classes inferiores, porque nada se acaba, tudo se transforma de uma vida para outra em classe inferior. Hoje é animal racional, amanhã é animal em classe inferior, animal em classe irracional, por o abuso demasiado do livre-arbítrio, porque tudo se transforma. Termina esta vida e se transforma em outra, em classe inferior. Porque, então, quem lhe fez, quem lhe gerou, quem lhe criou não merece respeito? Todos os filhos da natureza não merecem respeito? Pela falta de respeito vão para classes inferiores. Hoje é uma categoria, amanhã se transforma em outra categoria inferior, em outra classe inferior. O mundo não é de ninguém que aí habita, e por isso estão aí de passagem, e sim de quem mantém todos, de quem fez todos, de quem gerou todos, e quem mantém todos. E quem tudo isso fez merece respeito. Quem lhe fez, quem lhe criou, quem lhe gerou e quem lhe mantém merece todo o respeito, sendo a natureza a verdadeira mãe. E todos os seus filhos e todos os seus feitos merecem todo o respeito. E tudo com respeito vai bem, e sem respeito vai tudo mal. Agora, com o desenvolvimento do raciocínio, é que vão ter condições do equilíbrio verdadeiro, o equilíbrio racional, e com o equilíbrio, ligando o raciocínio ao mundo racional, vão viver como aparelho racional, vão deixar de viver como animal racional. Como animal racional, o desrespeito, e como aparelho racional, o verdadeiro respeito. Como animal, estado inconsciente, e como aparelho racional, o estado consciente. A fase da natureza agora é racional, e a própria natureza, com o conhecimento
de cultura racional, ligando-se ao raciocínio e desenvolvendo o raciocínio. Depois de desenvolvido, ligando-se ao racional, o seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional. Racional, raciocínio, raciocínio, racional. E assim a necessidade de todos no desenvolvimento do raciocínio para restabelecer o verdadeiro equilíbrio racional entre todos e entre tudo, que já chega de penar e de sofrer, já chega de agonizar, já chega de viverem martirizados pela classe de animal. Enquanto estiverem na classe de animal, vivem mal, desenvolvem o mal e acabam mal por irem para classes inferiores, porque nada se acaba, tudo se transforma. Hoje está nessa classe de animal racional e amanhã termina essa classe, essa vida que se transforma em outra vida, em outra classe inferior. Então, todos que tratem o mais depressa possível, para bem de si mesmo, sair desta classe de animal racional e passar para a classe de aparelho racional. Todos que tratem o mais depressa possível, para não irem para classes inferiores. E é por isso que é o dever de todos fazer propaganda, noite e dia, dia e noite, de todas as formas, de todos os jeitos, de todas as maneiras, para salvar o animal racional que desconhece o seu destino, que desconhece o seu roteiro, que desconhece o fim de sua vida, que acaba, mas não se acaba, se transforma em outras vidas, em classes inferiores. Então, para o animal racional que desconhece o porquê vive, que não sabe de onde veio nem para onde vai, que desconhece a hierarquia de classes, que desconhece para onde ele vai, para classes inferiores, é preciso a propaganda, dia e noite, para salvá-lo, noite e dia. Porque o animal racional, ele não sabe porque ele é um animal. Ele não sabe de onde ele veio, ele não sabe para onde ele vai. Vive como um animal contra a sua própria mãe, que é a natureza, por não saber o porquê vive. Então, é preciso cumprir com o dever racional, que é o dever de fazer propaganda para salvar o animal racional, que está aí em suas mãos, a última chance para subir e não descer, para subir para o mundo racional e não descer para classes inferiores. E aí está a última chance em suas mãos, a cultura racional, para passar para aparelho racional. E o alfabeto do animal racional, ele segue a hierarquia das classes. Por estar na classe de animal racional, ele está na hierarquia das classes para descer de classe. Então, hoje, ele está na classe de animal racional. E no findar, essa vida se transforma em outra vida, em classe inferior de irracional. E de forma que está em suas mãos a última chance para que o animal racional deixe de ser animal racional e passe a ser aparelho racional para voltar para o seu mundo de origem. Do racional, o animal racional está na hierarquia das classes e vai descendo de classes por não saber de onde veio, nem para onde vai, vivendo desta forma, como um verdadeiro bicho que não sabe por que existe em cima desta terra, a ponto até de querer mandar em quem lhe mantém. Quer ser mais do que sua mãe. O ponto que chegou o desequilíbrio do animal racional, o absurdo dos absurdos, de se destruir pelos seus próprios feitos, por não ter capacidade para construir conscientemente, e sim capacidade para se destruir por ser inconsciente. Tudo o que faz é para destruição de si mesmo.
o ponto de desequilíbrio que chegou o animal racional, a loucura desvairada de alucinação, e por isso a vida é de destruição. E por isso, desde o princípio do mundo, as ruínas vêm imperando, as guerras, as revoluções, as contendas, as demandas, os ódios. Desde o princípio do mundo que o animal vem se destruindo por ser animal, e nessa destruição, a lapidação. O passado do animal racional é um passado triste e chocante, porque as guerras dantes eram a dentes, unhas, paus, pedras. Depois vieram apurando meios e modos para a destruição de si mesmo mais rápido, e de forma que, desde o princípio do mundo, por ser animal, vem vivendo mal e acabando mal. Agora está aí em suas mãos, em mãos de todos, a última chance de recuperação do animal racional. A fase do animal racional. Já abusaram demais da mãe verdadeira, e por o estado de inconsciência, por estarem na categoria de animal, a mãe sempre mantendo todos de tudo, a mãe verdadeira, a natureza, que fez tudo, gera tudo, cria tudo e mantém todos, e que seus filhos e seus feitos merecem todo respeito. Então quem lhe mantém não merece respeito, quem lhe gerou, quem lhe criou não merece o máximo respeito. E cadê esse respeito? Na categoria de animal não existe, porque o animal, por ser animal, não reconhece direitos. Por ser animal, parece que conhece, mas não conhece porque, se conhecesse, respeitaria a sua mãe sob todos os pontos de vista. Quem lhe fez, quem lhe gerou e quem lhe mantém de tudo. Cadê o respeito a quem lhe mantém de tudo? Onde está ele? O animal, por ser animal, vive em constante desequilíbrio, por ser um livre pensador. E o livre pensador é desequilibrado por o pensamento variante e desregulado, uma das razões do desequilíbrio. E daí o que é que se espera? O esfacelamento de tudo, principiando de si mesmo, uns contra os outros, o desequilíbrio de tudo por o sistema ser animal. E o sistema sendo animal tem que viver mal e acabar mal, porque não sabe de onde veio nem para onde vai, e muito menos o porquê existe, e muito menos o porquê que é um animal. Então, pergunta a si mesmo: por que é que eu existo? Não sabe por que é que eu sou um animal racional? Não sabe por que é que eu vivo? Não sabe de onde eu vim? Não sabe para onde eu vou? Não sabe. Então, o que é que sabe? Estão todos por tudo saber, estão todos por tudo de certo saberem, e agora aí está em suas mãos a cultura racional, para que o animal racional deixe de ser animal e passe para uma classe superior, a classe de aparelho racional. Então aí é que vai saber o porquê que era um animal e o porquê deixou de ser animal para ser aparelho racional. Assim, todos que estão ainda na categoria das classes, como o animal racional, vão descendo de classe porque estão na categoria de classes e descendo de classes para as classes inferiores. E a propaganda noite e dia para salvar a quem nunca soube por que vive, que é o animal racional.